Paz Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma transmissão da palavra do Senhor para todos os irmãos do Terezinha 1 e para todos aqueles que quiserem acompanhar também. Você que é de outra igreja, você também que não professa fé, mas quer conhecer a palavra, Deus abençoe. Hoje eu vou começar um estudo na palavra no livro de Abacuque. Eu ia trazer uma palavra, estava orando ao Senhor, ia trazer uma palavra em Abacuque 3, mas aí fui estudando e vi que é interessante a gente estudar todo o livro de Abacuque. Então a gente vai estudando aí, e aí eu vou, no domingo, vou mandar mais um vídeo, continuando, aí na quarta outro, e assim a gente vai continuando no domingo e na quarta-feira, em nome de Jesus. Também vou fazer a transmissão da EBD. Chegou a nossa nova revista, vai falar sobre Salmos. E eu vou fazer a transmissão também da EBD no domingo de manhã. Também peço oração, os irmãos continuem orando, né? A nossa irmã Márcia fez aí uma corrente de oração com os irmãos. Você que não faz parte, procure a nossa irmã Márcia. Pegue um horário lá para orar, para buscar ao Senhor, para clamar pela igreja, pelo mundo, né, pelo Brasil. Vamos orar uns pelos outros. Também nós temos, nesse cenário que está se desenhando aí com esse vírus, nós temos muitos irmãos necessitados que nos procuram, tanto do Terezinha 1 como até de outras igrejas. E nós, como cristãos, nós temos que ajudar, ainda que todos nós estamos afetados por esse cenário, mas nós temos que ajudar de alguma forma. Então, você que puder, com alimentos, ou até mesmo com oferta, ajude, né, que é para auxiliar os irmãos, né? Então, vamos prestar esse auxílio, né, essa assistência para os nossos irmãos que precisam. Amém, irmãos? Aproveitando também, a nossa igreja, ela, apesar de não estar unida, né, ela continua sendo uma igreja. E apesar de nós não estarmos utilizando o templo como antes, nós precisamos ainda continuar cuidando do templo. Por exemplo, domingo nós estávamos aqui, não transmitimos a palavra, aconteceu imprevisto, não podemos transmitir o vídeo no domingo. Teve uma chuva forte, nós estávamos aqui no momento, e a chuva até desmontou uma placa ali do forro, molhou de água aqui dentro da igreja. Então, a igreja tem as suas necessidades, tem que reformar, tem que pintar. Nós temos os salões, né? Os aluguéis dos salões do nosso campo, que pesa, né, também no nosso campo. Tem alguns salões que não têm condições, outros que agora que tem essa crise não vão ter condições mesmo, e nós precisamos ajudar. Então, irmãos, você que pode, você que continua sendo remunerado, eu sei que muitos estão sendo afetados, muitos que têm comércio estão parados, e se você precisa de ajuda, nos comunique, nós estamos aí para ajudar. Agora, você, irmão, que mesmo nessa situação ainda continua trabalhando, graças a Deus, tem ali a sua remuneração, não deixe de dizimar, irmão, não deixe de ofertar. Nos procure. Eu vou estar divulgando no WhatsApp o número da conta da igreja, da sede. Os irmãos que quiser pode depositar, só nos comunica, passa o informativo, né, para a gente fazer o controle. Tanto eu como o tesoureiro estamos à disposição para receber esses dízimos, ou a gente vem na igreja receber, o horário que os irmãos quiser, ou a gente pode ir até a sua casa, retirar esse dízimo, essa oferta, para o mantimento da obra, irmãos, para a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não para. Amém? Agora é o momento que os missionários estão agindo. Então nós temos irmãos em vários lugares, e esse é o momento mesmo propício para eles agir e levar a palavra. Então, eles precisam de recursos, eles são necessitados, e eles dependem da igreja, dependem do dízimo,
e dar oferta. Então, irmãos, continue sendo fiel. O que é continuar sendo fiel? Do mesmo jeito que você era fiel aqui nos cultos, continue aí na sua casa fiel, orando, lendo a Bíblia, ofertando, dizimando, em nome de Jesus, amém? Todos aqueles que puderem. E você que está passando uma dificuldade, nos comunique. Na medida do possível, nós vamos procurar ajudar os irmãos, amém? Então, continuamos orando e eu creio que essa dificuldade vai passar em nome de Jesus. Bom, após esses avisos, vou ler aqui, para não ficar extenso tanto a leitura, eu vou ler lá a palavra conhecida, Abacuque 3, diz assim, é a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É o versículo 1 está dizendo. No versículo 2 diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então eu vou usar esse texto como base, mas na verdade nós vamos falar de todo o livro, né? Nós vamos comentar todo o livro. É um estudo sobre Abacuque. Então, o livro de Abacuque, o pano de fundo histórico, que é muito importante para a gente entender esse livro, é que os caldeus, onde tinha na sua capital a cidade da Babilônia, e é conhecido também como Império Babilônico, eles ainda não tinham invadido Judá, ainda não tinham invadido Israel. Porém, eles tinham acabado de vencer o Egito. E o Egito era o grande império na época. Então, quando eles destroem o Egito, e eles continuam marchando, e então chega a notícia, olha, levantou um grande exército, se levantou os caldeus como um grande império. Porque ninguém tinha destruído o Egito como eles destruíram. Ninguém tinha dominado o Egito como eles dominaram. Então, a notícia chega até Abacuque. E Abacuque, ele recebe de Deus uma revelação. Que os caldeus seriam um instrumento de Deus. Que Deus é que tinha levantado os caldeus. Que ele já estava orando, falando, Senhor, os caldeus destruíram o Egito, agora estão vindo para cá. Ô Senhor, livra a gente desses caldeus, livra a gente desse perigo, livra a gente desse exército aí poderoso. Aí Deus fala, não, quem levantou os caldeus fui eu. Quem levantou os caldeus para destruir as nações e conquistar terras que não eram deles, fui eu. E eu vou usar os caldeus para castigar o meu povo. E lá no capítulo 2, ele vai dizer, porém, Abacuque, os caldeus vão ser dizimados da terra, mas o meu povo vai prevalecer, vai sobreviver. Olha que interessante. Deus, ele usa os caldeus como um império grandioso. Eles invadem Judá, invadem Israel, destrói Jerusalém, queima tudo. E antes de tudo isso acontecer, Deus fala para Abacuque, eles ainda não invadiram, mas eles vão invadir, eles vão conquistar, eles vão queimar. Porém, o meu povo vai sobreviver. E eles, nunca mais você vai ver. Quando eles for destruídos, nunca mais vai existir. Vai chegar o fim da Babilônia. Hoje, não existe mais os caldeus, não existe mais a Babilônia. Que hoje é lá na região do Iraque, mas que foi dominada por outros povos. Então, olha como Deus faz. Deus usa um povo, levanta um povo que lá na frente ele iria destruir, para castigar o seu povo, e mesmo assim o seu povo iria sobreviver. E Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz,
Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Neste primeiro ciclo de diálogo, né, entre Abacuque e Deus, o profeta perguntou a Deus por que as iniquidades e injustiças do povo de Judá continuavam sem receber algum tipo de punição. Deus respondeu que levantaria uma nação violenta, os caldeus, mais conhecidos como babilônios, para levar o povo de Judá em cativeiro. Deus comumente usa pessoas ímpias para testar os crentes ou para punir os que são ímpios. Então, a primeira pergunta, o diálogo de Abacuque com Deus, Deus já responde que ia usar os caldeus. Só que Abacuque, ele tem um sentimento aqui, como se ele pudesse dominar, monitorar ou mudar, né, a vontade de Deus, o domínio de Deus. E Deus vem dizer para Abacuque que ele é soberano. A resposta do Senhor convence Abacuque de que Jeová é completamente sábio e soberano em todas as suas atitudes. Então, não tem problema nenhum, irmãos, de nós questionarmos a Deus. Então, eu acho que esse momento, assim como Abacuque, nós, né, talvez estejamos questionando. É um momento aí de reflexão mesmo. Então, muitas vezes, eu e você nos pegamos nos questionando nesse momento. Meu Deus, querendo entender a situação. Imagina Abacuque, está vindo o exército destruir o Egito. Se ele destruir o Egito, para destruir Jerusalém e Israel, é muito fácil, porque Egito era bem mais poderoso do que Israel. E ele vem marchando para Israel. E agora? Então ele começou a questionar: Senhor, nós não somos a nação escolhida? Nós não somos seu povo? E agora? O que vai acontecer? Então ele começa a questionar, e Deus dá uma resposta, e ele se satisfaz com a resposta. Então, a resposta do Senhor convence Abacuque. Então, o problema não é nós questionarmos, o problema é não nos convencermos com a resposta. Porque a resposta é a vontade de Deus. Deus fala: Abacuque, eu sou soberano, e eu quis fazer assim, eu quis levantar os caldeus, e eles vão castigar o meu povo, porque o meu povo me desobedeceu, o meu povo fez isso, fez aquilo, e eu vou castigar o meu povo. E eu vou levantar quem? Os caldeus, e essa é a minha vontade. E Abacuque entendeu, Abacuque compreendeu, Abacuque aceitou. Abacuque foi convencido pela resposta do Senhor. Então, eu posso questionar, você pode questionar o Senhor, mas seja convencido pela resposta. Aceite a resposta do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está sendo afetado por essa situação, mas em tudo isso, o livro de Abacuque mostra para nós que Deus é soberano. Ele diz para Abacuque: Abacuque, os caldeus vão dominar Israel, mas eu sou soberano. É permissão minha. Eu que levantei eles. Deus, ele tem o domínio de tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Então o livro de Abacuque, ele nos mostra um Deus soberano. Um Deus que controla e que governa todos os acontecimentos. É um Deus que levanta os caldeus, e quando ele levanta os caldeus, ele já pronuncia a derrota dos caldeus. Ele fala: eu levantei os caldeus, mas por um tempo determinado. Então, todo o castigo de Deus para o seu povo, tudo aquilo que Deus faz para o seu povo, contra o seu povo ou contra alguém, e Ele faz porque Ele é nosso Pai. E a Bíblia diz que o Pai, Ele castiga os seus filhos. Então, se nós somos castigados por Deus, glória a Deus porque somos filhos. E que nós possamos entender o castigo para que nós possamos nos converter. Então, Deus, Ele pode castigar o seu povo, mas a Bíblia diz que Ele é tardio em se irar, e Ele não permanece para sempre a sua ira. Porque se Ele fosse nos castigar
como nós merecemos, nós não suportaríamos. Mas Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele limita esse castigo, Ele põe um tempo determinado. Então, tudo aquilo que Deus envia tem um tempo determinado. Todo mal que levanta tem um tempo determinado. Até a tribulação que vai vir sobre a terra, que está lá em Apocalipse, a grande tribulação, tem um tempo determinado, segundo os estudiosos, os mais entendidos da palavra, de 3 anos e meio. Vão ser 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de fome. Então é um tempo determinado. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Se Ele fosse deixar estender esse tempo mais do que 3 anos e meio, com certeza a terra não suportaria, o ser humano não suportaria. Mas Ele é misericordioso. Então Ele fala para Abacuque: Abacuque, eu levantei os caldeus, mas é por um tempo determinado. Lá na frente já está determinado a queda deles. Já está determinado que eles vão cair. Já está determinado que eles não vão prevalecer. Já está determinado que eles não vão resistir. E foi assim com todos os reinos da terra. Veio depois o Império Assírio, veio depois o Império Grego, veio depois o Império Romano. E onde estão esses impérios? Todos acabaram, como Ele mostrou para Daniel lá. Lá para Daniel Ele mostrou, olha, os monstros lá, e cada um era um império. E todos caíram, todos eram destruídos. Então, o que nós aprendemos com o livro de Abacuque? Que Deus é soberano. Deus está no controle. Então, nessa palavra, creia, Deus está no controle. Nas suas indagações que você tem feito a Deus nesses dias, a resposta de Deus é essa: eu estou no controle. Às vezes você indaga: o que está acontecendo na minha vida financeira, na minha vida? Deus está no controle. Somente confie em Deus, continue orando. Então o que Abacuque faz? Abacuque, ele indaga a Deus, ele mostra os problemas para Deus. Depois a gente vai ver isso mais detalhadamente lá na frente. E Deus responde ele, e ele dialoga com Deus, ele conversa com Deus, e depois que ele conversa com Deus, depois que ele fica satisfeito com a resposta, depois que Deus mostra que Ele é soberano, que Ele está no controle, sabe o que ele vai fazer lá no 3? Ele vai orar. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, depois que nós dialogamos com Deus, e depois que Deus nos responde, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Olha Jó. Jó passou por tudo aquilo. E depois que ele passa tudo aquilo, ele começa a indagar também. Assim como Abacuque, ele começa a indagar. Ah, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E Deus vai ouvindo. E Jó vai indagando. Jó vai indagando, vai reclamando, vai falando, vai se expressando. E aí Deus vai se pronunciar. Jó, você falou, agora eu vou falar. E Deus começa a se pronunciar fazendo perguntas para Jó. E perguntas que ele não pode responder. E então ele entende, ele compreende que Deus é soberano. Assim como Abacuque, ele entende isso. Deus é soberano. E o que ele vai fazer? Assim como Abacuque, o que ele faz? Vai orar. Ele indagou o Senhor lhe respondeu, o que ele vai fazer? Vai orar. E a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, Deus restituiu Jó. Jó entendeu: olha, eu já indaguei, Deus já me respondeu, então o que resta é orar. Então o que nos resta, irmão? É orar. Você fez a sua indagação, Deus já te respondeu, então vamos para a oração. Deus, Ele vai agir através da nossa oração. Na oração, Deus vai nos dar paz. Na oração, como eu falei no vídeo anterior, na oração Deus vai nos dar equilíbrio. Na oração, Deus vai nos dar capacitação. Deus vai nos encher com o teu Espírito Santo. Então ore. Está lavando louça? Vai orando. Está fazendo alguma coisa em casa? Vai orando. Nessa quarentena, né, a gente fica em casa, vai orando.
Vai para o quarto, vai orando, vai para a cozinha, vai orando, vai para o quintal, vai orando, vai intercedendo, vai pensando em Deus, vai meditando, vai buscando o Senhor, vai intercedendo, dobra o seu joelho. Quando você acordar, quando você for dormir, vai, ora no banheiro, ora em casa, ora, todo lugar que você tiver, vai orando, irmão. Se você já indagou o Senhor, Deus já te respondeu, então o que nos resta é orar. E depois nós vamos entrar com detalhes nessa oração de Abacuque, que era até a priori, né, o princípio que eu ia trazer era sobre essa oração. Mas eu achei interessante trazer esse contexto de todo o livro. Então, esses vídeos, né, domingo eu vou mandar mais outro e a gente vai continuar estudando o livro de Abacuque. Então esse era o cenário histórico. O povo caldeu estava chegando, era iminente a chegada. Esse livro foi escrito aproximadamente 607. E antes de Cristo corre de trás para frente, né? Então em 607 estava sendo escrito o livro. Em 600, 590 foi quando a Babilônia invadiu. Então foi uns 15 anos antes, 10 anos antes. Então a Babilônia já estava vindo, já estava chegando, já estava marchando para chegar no território de Israel. E Abacuque escreve esse livro. E lá no versículo 5 diz assim: Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então aqui ele vai descrever como é que vem os caldeus, os babilônicos, né? E aqui diz, ó, este versículo 5 foi usado por Paulo, quando ele falou na sinagoga de Antioquia. Esta é uma profecia a respeito da rejeição de Deus por Israel, como se via na sua adoração aos ídolos. A obra que Deus iria realizar entre eles era o seu cativeiro na Babilônia. Deus os colocou no exílio para purificá-los do seu pecado de idolatria. Depois desse período, Israel nunca mais voltou a cair em idolatria. Então, Deus, ele fala que vai levantar uma obra. E essa obra, segundo o apóstolo Paulo, era o cativeiro. Deus, ele faz uma obra. Que obra é essa? Eu levanto os caldeus para trazer um cativeiro no meu povo. E aí esse cativeiro, como nós já vimos na palavra, esse cativeiro, ele é ruim, né, para o povo de Israel. Talvez você analisa, poxa vida, os babilônios foram lá, tiraram, né, a gente vê aquela história, como no último domingo que a gente teve aqui no culto, eu até preguei sobre a Babilônia, eles trazendo, né, Daniel e os jovens, depois Ezequiel ficou lá, Jeremias lá em Jerusalém, por Jerusalém destruída, tudo aquilo aconteceu, e você fala, nossa, que ruim, né? As pessoas pendurando as harpas no salgueiro, não querendo mais adorar, nossa, que coisa ruim. Mas isso, na história, diz que purificou Israel da idolatria. Hoje, você não vê mais. Você vai lá em Israel hoje, e depois disso nunca mais aconteceu, você não vê mais levantado poste de Balaão, você não vê mais estátua de Moloque, você não vai ver mais templos para outros deuses. Tudo isso tinha antes da Babilônia invadir, mas depois que a Babilônia invadiu,
eles entenderam. Eles entenderam. Então, poste de Baal, né? Eu falei Balaão. Então não tinha mais poste de Baal, não tinha mais lugares para se adorar a deusa da imoralidade, não tinha mais lugar para Astarô, para Moloque, esses deuses aí dos filisteus, daquelas nações circunvizinhas. Então não tinha mais nem poste de adoração, nem estátua, nem templo. Por quê? Porque o povo foi limpo. Depois da Babilônia, o povo entendeu, o povo compreendeu. É claro que vieram depois outros tipos de comportamentos, mas Deus limpou e purificou a idolatria do povo de Israel através de um cativeiro. Então, irmãos, às vezes Deus fala conosco, a gente não ouve. Fala e a gente não ouve. A gente vem aqui para a igreja, vem no culto de ensino, vem na escola bíblica, vem nos cultos. Deus está falando, a gente não dá ouvido. Aí o que Deus vai fazer? Vai gerar uma circunstância. Então, quando nós não ouvimos a palavra, nós não ouvimos o conselho, Deus vai gerar uma circunstância. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Falou Abacuque, agora eu vou gerar uma circunstância. E essa circunstância, porque a minha palavra eles não ouviram, mas essa circunstância vai ser uma circunstância purificadora. Então, que nós possamos passar por todas as nossas circunstâncias e que essas circunstâncias na nossa vida sejam purificadoras, que seja para nunca mais acontecer, que nós possamos aprender através dessas circunstâncias. Então, como que você está absorvendo essa situação, esse cenário desse vírus, e depois do vírus vai vir aí uma crise econômica, e está se desenhando, é como o Abacuque. Abacuque, ele já estava enxergando o cenário de quando o povo caldeu ia invadir Israel. E já estava falando, Senhor, esse povo vai invadir Israel, vai ser assim. E aí Deus vai falar para ele, não, realmente vai ser assim. Eles estão vindo como feras, estão vindo como águias. Foi eu que levantei eles vão zombar, eles vão rir. É isso mesmo, Abacuque. Mas esse ato, essa circunstância, vai ser uma circunstância purificadora. E eu levantei eles vão cair lá na frente, mas o meu povo vai prevalecer, porque essa circunstância é somente para purificá-los. Então Deus sabe tratar o seu povo. Deus sabe cuidar dos seus. Então, como que nós estamos absorvendo essa circunstância, irmão? Ela está nos purificando? Ela está removendo de dentro de nós comportamentos, né? E vai vir, e como o Abacuque estava prevendo o que iria vir, nós cristãos e o mundo inteiro, o Brasil, analisa um futuro aí, alguns meses aí de situações adversas. Uma crise econômica, um impacto econômico, um impacto social. Então, vai virar um impacto. O vírus já chegou, mas o impacto que ele vai deixar depois, pessoas que vão perder entes queridos, infelizmente, nós estamos orando, né, para que Deus venha guardar, mas por onde esse vírus tem passado, tem levado milhares de pessoas, cada nação, né, são milhares de pessoas que morrem. Então, entes queridos que vão perder, pessoas que vão perder seus entes queridos, um impacto econômico, impacto social, tudo isso está vindo, está marchando, né, para nós, para a nossa realidade. Como o exército caldeu estava marchando para Jerusalém, toda essa circunstância está marchando para a nossa realidade. E como nós estamos absorvendo? Como Abacuque? Ó Senhor, eu te questionei, eu não entendi, mas agora que o Senhor me respondeu, que o Senhor está no controle, eu simplesmente vou orar. E ele levantou e orou, e a oração dele, de Abacuque, nós vamos ver lá na frente, estava carregada de gratidão, de adoração, de louvor, de coração quebrantado, de arrependimento.
É assim que tem que estar carregada a nossa oração. Quando você entende a soberania de Deus, é assim que você ora. Então, que esse cenário, que essa realidade venha a ser uma circunstância purificadora em nós. Que depois que tudo isso passar, e eu creio que vai passar, que assim como os caldeus, tudo isso tem um tempo determinado. Eu tenho fé que não foi por acaso que Deus me deu essa palavra. É porque tudo isso tem um tempo determinado por Deus. Né? Esse vírus vai passar e vai acabar, mas o povo dele vai permanecer de pé. Esse impacto econômico ele vai vir, mas lá na frente ele vai acabar, porque é por um tempo determinado, mas o povo dele vai permanecer de pé. Então creia nessa palavra. Eu e você, nós somos o povo de Deus. E nós vamos fazer como Abacuque, nós vamos orar, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus é soberano. E Deus, ele vai purificar as nossas vidas. Assim como o povo de Israel, Abacuque participou dessa purificação. Então que eu e você possamos ser impactados por essa circunstância, e entender que Deus está no controle e que nós possamos sair purificados. Vamos deixar a idolatria, vamos deixar a imoralidade, vamos parar de mentir, vamos ter um compromisso com Deus melhor. Se voltar aos nossos cultos, quando voltar, vamos adorar a Deus de verdade, com sinceridade, sem mentira. Deu para vir no culto, venha. Se não deu, não vamos contar história, vamos adorar a Deus com sinceridade, com verdade. Vamos adorar a Deus sinceramente, vamos ajudar uns aos outros, vamos se comprometer com a obra, vamos se comprometer com as coisas de Deus. Vamos sair dessa circunstância purificados, em nome de Jesus. Fique com essa palavra vai continuar, né? Essa foi só a primeira parte, e domingo eu continuo essa palavra em nome de Jesus. Continue orando por mim, pela minha família, nós continuamos orando por vocês, e estamos sempre à disposição. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.